Thiago, daí ele dá o... Não, pode ficar. Graça e paz, meus queridos. Amém? Vamos prestar atenção no louvor, irmão, sem ficar conversando, pra gente adorar e glorificar Ele, tanto no louvor quanto na palavra. Abraão, irmãos, ele era especialista em cavar poços. E naquela época, quem era especialista em cavar poços, ele era bem sucedido, porque dali tirava água limpa. E a partir dele passou também para Isaac, seu filho. E Isaac, tá falando certo? É Isaac mesmo, né? Ismael, Isaac. E Isaac indo para a cidade onde ele escolheu ir, ele começou a abrir, né, poços. E começaram a entulhar os poços dele. Mas eu creio que Deus está aqui nesse lugar hoje para fazer restauração, irmãos. Nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente. Que por mais que as pessoas queiram entulhar nossos poços, a vitória é mais que certa, a vitória é nossa. Então eu quero louvar com vocês, receba a cura. Amém? Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, é a tua visão. Louve e recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levante teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, é a tua visão. Recebe a cura,
recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só vocês agora recebem. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que nessa noite vocês venham receber unção de cura, unção de ousadia e unção de purificação. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que ainda que a figueira floresça, todavia eu te adorarei. Tem alguém passando por dificuldade hoje aqui nessa noite? Tem alguém chorando aqui durante as noites? Mas crê, irmãos, ainda que a figueira não floresça, há um Deus lá no céu que olha por nós e Ele é dono das estações, dono do tempo, e tudo ao seu tempo Ele vai agir em nosso favor. Amém? Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vocês aprenderam? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda
linda, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Irmãos, vamos louvar como é grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? Estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é grande, porque Ele é poderoso e porque só Ele pode nos dar vitória. Por mais que eu ou os irmãos Temer e tudo mais fala, mas a vitória vem de Deus. Nós somos apenas instrumentos usados na mão do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se souber, louve junto, irmãos, para poder ajudar a gente. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Na alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Glória a Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Boa noite. Aqui? Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Ó, tem bastante gente. Aqui, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre novo. Você tem que desligar aí, senão vai. Vamos começar de novo, senão não pegou nada do que eu falei ali. Então, na semana passada, eu terminei lendo Romanos, capítulo 6, versículo 4 a 7, que eu vou ler de novo, para dar o gancho da mensagem de hoje. Presta atenção nisso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Quem é ele? Quem é ele, irmãos? Jesus. Fala alto, senão não escuto. Jesus. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Irmãos, todo o fundamento da morte de Cristo, além de nos libertar do inferno, é para que nós tenhamos o quê? Uma vida eterna. Uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Significa que todos nós venceremos a morte assim como Jesus venceu. Não tem nenhum amém? Eu ia dar um triplo mortal carpado. Essa é a melhor notícia que a gente pode ter. Nós venceremos a morte assim como Jesus venceu. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Quem é esse velho homem, irmão? É o descendente de Adão. Aquela pessoa que só está preocupada com os desejos da sua carne. Esse velho homem foi crucificado com Jesus quando eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Irmão, presta atenção. Jesus morreu na cruz para nos dar acesso à vida eterna. Isso não é uma licença para nós continuarmos com a vida velha. O próprio versículo fala: assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, vida nova não é uma vida
onde nós continuamos pecando como antes. E por que não? Pergunta alguém para mim, por que não? Porque agora nós crucificamos o nosso velho homem e estando em Jesus, nós passamos a ser uma nova natureza. Nós passamos a ter uma nova natureza. Está entendendo isso? Antes eu era descendente de Adão, agora eu sou descendente de Cristo. E se eu sou descendente de Cristo, eu estou onde, irmão? Na cruz. E quem está no comando da minha vida? Jesus. Não esqueça isso. Se você quiser continuar no comando da sua vida, você vai colocar Jesus na cruz. Mas quando você vai para a cruz de Cristo, quem está no comando da sua vida? Jesus. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Então nós acabamos falando sobre o novo nascimento dessa forma na semana passada. Eu morri para mim mesmo e nasci em Cristo. E portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. Hoje eu queria falar sobre a soberania de Deus. Porque se eu sou uma nova criatura, se eu nasci de novo, eu tenho sobre mim, presta atenção que é importante, eu tenho sobre mim todas as bênçãos que a Bíblia promete. Para eu ter acesso à herança prometida por Deus, eu preciso estar onde? Em Jesus. E para eu estar em Jesus, eu tenho que ter nascido de novo. Está entendendo isso? Novo nascimento é uma operação divina, soberana e sobrenatural. A Bíblia diz que quem gera em nós a vontade de nos voltarmos para as coisas de Deus é o próprio Espírito Santo. Nós somos tão mal acabados, nós somos tão desprovidos de qualidades que nós sequer conseguimos manifestar na nossa vida o desejo de se voltar a Deus. É o próprio Espírito Santo que opera em nós essa vontade. Então, quando você está vivendo a sua vida de forma normal, naquela antiga natureza de antes, e você tem um deslize, e você peca, você faz algo que Deus se desagrada, e você sente aquela dor de consciência. Alguém se identifica? Você fala assim, nossa, não devia. Não devia ter feito isso. Eu não queria ter feito isso. Essa dor de consciência, na verdade, não é a sua consciência, irmão. É o Espírito Santo falando no seu coração. Escuta, isso aí não te pertence mais. Isso aí que você fazia e se alegrava, e hoje você já não se alegra mais quando faz de errado, sou eu mesmo manifestando em você uma nova mentalidade. Esse é o Espírito Santo que habita em nós, fazendo com que a gente sinta o peso e a responsabilidade de ser casa do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é seríssimo. Quando nós entendemos a verdade do Evangelho e nos permitimos, nos voltamos a Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nunca mais seremos os pecadores de antes. Está entendendo isso? Porque o Espírito Santo habita em você. E você sequer consegue pecar gostoso mais. Sempre vai vir aquele sentimento de lamentação, de que não deveria ter feito isso. Cada um na sua dificuldade. Pecados mais e menos cabeludos. Mas esse sentimento de consciência pesada é um sentimento que o próprio Espírito Santo causa em nós. E por que disso? Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10. Preste atenção para você entender. E vos vivificou.
que significa isso? Te tornou vivo. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, nós antes de Cristo estávamos mortos. Em quê? Em ofensas e pecados. A quem? A Deus, irmãos. Nós, a nossa antiga natureza, ofendíamos a Deus. Estávamos mortos, porque a gente estava na contramão do que Deus quer para nós. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Como que a gente andava antes, irmãos? De acordo com o mundo. E o mundo está nas trevas, como disse o irmão ali. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem que é príncipe das potestades do ar? É o diabo. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmão, filho do diabo é filho da desobediência. Por isso que é tão importante nós entendermos o que é a graça de Jesus. Porque a gente não pode entender a graça como uma licença para pecar. Se nós tivermos acesso à graça, é porque a gente já tem uma nova consciência. E se a gente já tem uma nova consciência, a gente vai lutar com todas as forças para parar de desobedecer. Fala amém, Anderson. É uma luta diária, constante. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades. Mas a gente precisa se lembrar que nós não somos mais feitos da antiga natureza. Antes nós agíamos como descendentes de Adão. Hoje nós agimos como descendentes de Cristo. Se antes eu desobedecia, hoje eu não desobedeço mais. Eu luto para não desobedecer. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, presta atenção, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Irmãos, pela graça nós fomos salvos. Nós não merecíamos. O nosso merecimento era para o inferno. A gente estava indo em direção a lá. Direto a gente estava indo para o inferno. Não tinha solução para nós. Até que Deus, no seu plano de redenção da humanidade, entregou seu próprio Filho para morrer por nós. E Ele cumpriu em Jesus a sua justiça. E aí nós podemos ser reconciliados com Deus. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Você sabe o que é benignidade? Mesmo que bondade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmão, o texto é claríssimo. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas porque eu sou salvo, as minhas obras são boas. Vocês querem que eu repita? Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas porque sou salvo, eu tenho naturalmente boas obras. Aquele que roubava, aquele que matava, irmãos, é isso, é nova consciência, nova natureza. Não faz mais sentido alguém que teve acesso a tão grande amor continuar vivendo no chiqueiro como antes. É uma decisão.
E aí eu queria explicar cada ponto desse versículo, presta atenção nisso. O que significa mortos em ofensas e pecados? Essa parte do versículo destaca que antes de crermos em Jesus e sermos transformados por sua graça, nós estávamos espiritualmente mortos. Mortos, completamente mortos. E nós não tínhamos comunhão com Deus. Vocês estão entendendo isso? Esse papinho de que todos são filhos de Deus é um engano do diabo. Não é verdade, irmão. Só é filho de Deus quem se desvia do curso desse mundo. E esse termo que a gente encontra nesse versículo, de curso deste mundo, significa que no mundo, fora de Cristo, o sistema de valores e princípios é controlado pelo diabo. Eu, fora de Cristo, não penso nada de bom. A minha cabeça o tempo todo está maquinando o mal. Como que eu posso tirar vantagem em tudo? Como que eu posso tirar vantagem de alguém? Como que eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro? Como que eu posso levar 2 marmitas ao invés de uma? A minha cabeça, naturalmente, é egoísta. Só penso em mim. Eu quero o tempo todo tirar vantagem. Eu sou incapaz de abrir mão de qualquer direito, entre aspas, que eu tenha, para exercer qualquer dever, irmão. Nós trabalhamos o dia todo aqui. Nós tínhamos o direito de ir para casa. Mas nós abrimos mão do nosso direito para cumprir um dever do cristão, que é fazer a verdade do evangelho chegar o mais longe possível. E a gente não faz nem ideia, Jonathan, de onde essa mensagem chega. Eu postei esses dias na rede social, eu troquei o carro da minha esposa, e eu deixei o carro antigo dela na concessionária. A própria concessionária comprou. E aí apareceu um cara lá, concessionária lá em São José. E ele foi pesquisar sobre o carro, me achou no Instagram. Eu não sei quem é. Até agora eu não sei quem é, não conheço. E ele me mandou uma mensagem dizendo mais ou menos assim: cara, fui buscar informações sobre o carro que você deixou na concessionária e eu descobri o seu Instagram. E eu não consegui deixar de assistir seus vídeos. Eu assisti uns 20 vídeos na sequência. E queria só dizer para você não parar, porque os seus vídeos vão alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. E falou muito comigo sobre isso. Sobre tudo o que você falou. Então esse é o dever de quem conhece a verdade, que é passar essa verdade adiante. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós, como cristãos, alguém que nasceu de novo, temos os nossos deveres e colocamos os nossos deveres à frente dos nossos direitos. Quando esse versículo trata sobre o príncipe das potestades do ar, presta atenção aqui. Essa expressão se refere a Satanás, que é considerado o poder invisível que controla e governa a sociedade e influencia a todos nós de forma negativa. Ele tem um poder sobre todos os seres humanos antes de terem nascido de novo. Você está entendendo isso? E por quê, irmãos? Porque Jesus se fez maldito na cruz por nós. E a partir do momento que nós estamos em Jesus e temos acesso à vida eterna, diabo nenhum pode nos tocar. Estamos revestidos pelo sangue do Cordeiro. Isso não significa que a gente não vai ter lutas, não vai ter dificuldades, teremos. Mas nós teremos um grande aliado conosco. Ninguém pode mais do que Deus pode. Ninguém. E aí eu queria perguntar para você, você quer estar do lado de quem, irmão? Você quer continuar com esses desejos e impulsos naturais?
focado no seu egoísmo, no seu pecado, que te afasta de Deus? Você quer continuar sendo, por natureza, filho da ira? E essa ira fala sobre a ira de Deus com aqueles que não são filhos. E desse julgamento ninguém vai escapar. E aqueles que não são filhos de Deus, que não entregaram suas vidas para Jesus, receberão castigo e punição. E isso não é história em quadrinhos. Isso é Bíblia. Imediatamente após o seu último suspiro de vida, você terá diante de si o tribunal de Cristo. E aí tem duas frases que você pode escolher, que você pode escutar. Vende, bendito de meu Pai, ou afasta-te de mim que não te conheço. Qual é a frase que a gente vai escolher escutar, irmãos? Vem, bendito meu Pai. Isso é muito sério. Ninguém de nós aqui pode garantir que vai acordar amanhã cedo. Então essa decisão, ela não pode ser adiada. Nós não podemos deixar para amanhã uma decisão tão séria na nossa vida. Então, se nós fomos salvos pela graça, como diz esse texto, como então podemos viver como antes, irmão? E esse assunto em específico é um assunto que me tira a paz. Porque eu ainda vejo muitas igrejas pregando a graça que só tem a parte A do versículo. Só fala de graça, mas não fala da nossa obrigação de obediência. E eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu fui salvo. E é isso que as igrejas estão deixando de explicar. Não é por mérito humano que eu fui salvo, é pelo sangue derramado. Mas para eu dizer que eu estou em Jesus, eu preciso ter nascido de novo, irmão. E como é possível então alguém nascer de novo se não mudou de natureza? Presta atenção aqui, deixa o Anderson catando lixo na hora errada. Vocês estão prestando atenção nisso? Não é possível eu dizer que eu nasci de novo se eu não vivo de forma diferente. Quando a Bíblia fala que é necessário que a gente morra, ela está dizendo da nossa nova natureza. Morremos como descendente de Adão, nascemos como descendente de Cristo. As minhas atitudes de antes não fazem mais sentido agora. Se eu continuo com a vida de antes, é por um motivo simples. Eu não nasci de novo. Então a gente precisa refletir, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 21, presta atenção. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que o creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele pagou a nossa conta. Mas se eu não estiver nele, irmãos, quem vai pagar a conta? Eu mesmo. Simples assim. Justificados, todos nós, pelo sangue derramado, apenas pelo sangue. Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Qual é o critério, então, para eu ser salvo, irmão? Obediência. Acabei de ler. Fé em Jesus. E se eu tenho fé em Jesus, eu obedeço, como disse o irmão ali. Porque se eu digo que eu tenho fé em Jesus e eu vivo em desobediência, a própria Bíblia já me disse que se eu vivo em desobediência, eu sou o quê, irmão? Filho do diabo. Acabei de ler o texto anterior. Se eu vivo em desobediência, eu receberei a ira de Deus. Então o ponto central, a partir do momento que eu criei em Jesus e fui salvo pelo sangue, qual é o fruto, Anderson? Qual é o fruto de eu ter sido salvo pelo sangue, irmão? Qual é o fruto? Hã? Obediência, irmão. Isso é a consequência. Eu fui salvo pelo sangue e agora eu ajo diferente. Por quê? Porque eu não sou da mesma natureza de antes. Ah, eu fui salvo, mas eu não mudo. Então você não creu nada, irmão. Você não tem fé em Jesus. É impossível. Você tem fé, diz que tem fé em Jesus, mas tem as obras do diabo. Não tem como. Deus não apenas nos absolveu da acusação que pesava sobre nós, mas Ele tirou-nos dos bancos dos réus, adotando-nos como filhos, tornando-nos seus filhos, através da filiação em Jesus. Só nos tornamos filhos de Deus, através da filiação em Jesus. E se eu sou filiado a Jesus, eu me pareço com Jesus. E se eu me pareço com Jesus, os frutos que eu manifesto são frutos iguais aos que Jesus manifestava. Eu não posso dizer que estou filiado a Jesus, que me pareço com Ele, e continuar com obras do filho da ira. Você está entendendo isso? Romanos 4:7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Nós somos bem-aventurados, irmãos? Sim ou sim? O sacrifício foi pago. Por isso que não faz o menor sentido qualquer tipo de sacrifício para Deus. Eu vou sair daqui e vou a pé para algum lugar. Não existe isso, irmão. O sacrifício foi feito. O que Deus quer de nós é que a gente entenda essa nossa nova natureza. E a gente, a partir dessa nova natureza, a gente manifeste frutos de quem foi salvo. E não frutos de quem seria condenado. Parece difícil isso? Não é claro? Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Portanto, presta atenção. Lembrai-vos de que em vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Que tempo, irmão? Antes de se encontrar com Jesus. Antes de se entregar para Jesus. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que lindo isso. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Irmão,
de que espírito você é feito. Você é feito do espírito dos filhos da ira? Ou você é feito do espírito da obediência? Ou você é feito do espírito que é o mesmo espírito de Jesus? E como que eu sei isso, irmão? Como que eu sei isso? Porque eu venho na reunião segunda-feira aqui, ergo minha mão, choro, peço desculpas pelos meus pecados. E está tudo bem. Deus aceita seu pedido de perdão. Mas como é que vai ser amanhã? Como que vai ser o seu dia amanhã, irmão? Você vai de forma intencional permanecer no erro? Ou você vai lutar com todas as suas forças para não cair no mesmo erro de antes? Nós queremos ser filho da ira? Ou nós queremos ser filhos de Deus? Nós queremos receber o perdão de Deus? Ou nós queremos receber a condenação de Deus? Nós queremos escutar, vem de bendito de meu Pai? Ou nós queremos escutar, afasta-te de mim que eu não te conheço? Irmão, essa é uma decisão. Mas amanhã, hoje eu dormi, amanhã eu não acordei. Aí agora eu quero escolher. Não dá tempo mais. A escolha é aqui. Mas Temer, eu não estou preparado, eu vou ter que largar a minha cachaça, eu vou ter que largar a minha amante, eu vou ter que deixar de mentir, eu vou ter que deixar de roubar, eu vou ter que deixar de me drogar. Irmão, isso aí vai durar no máximo mais 40, 50 anos. Passa rápido. Agora, você quer trocar uma aflição do tempo presente por uma eternidade ardendo no lago de fogo e enxofre? Isso não é história em quadrinhos, irmão. Isso vai acontecer. E esse tempo presente nosso, ele passa muito rápido. Eu estava esses dias conversando com a minha esposa, vou fazer 23 anos junto com ela já. E eu falei assim, quem diria, né? Que ia passar tanto tempo. E hoje a gente tem filhos já na pré-adolescência. Porque 23 anos passou muito rápido, irmão. Passou muito rápido. Agora a eternidade é extremamente longa. Nenhum de nós aqui consegue ter o entendimento do que é a eternidade. É muito, 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 muito tempo. É todo o tempo. E o que a gente vai escolher, irmão? Continuar nessa falsa alegria de nos render aos desejos da nossa carne, manifestando os frutos da ira na nossa vida? Ou nós vamos renunciar por amor a Jesus tudo aquilo que eu quero fazer e que não agrada a Deus, porque eu estou preocupado com a eternidade? Ah, Temer, você fala isso, cara, porque você não sabe. Cara, eu sei. Já fiz muita coisa de errada na minha vida. Mas quando eu me posicionei em obediência, presta atenção, quando eu me posicionei em obediência, absolutamente tudo mudou. E agora eu não tenho mais problemas, é isso? Não, irmãos. Eu tenho muitos problemas, continuo tendo. Mas eu tenho em quem me escorar, irmão. A diferença do Filho de Deus para quem não é Filho de Deus é que nós temos a tranquilidade que o nosso Pai que está no céu, o Todo-Poderoso, que tem absoluto controle de todas as coisas, tem para nós planos de bem e não de mal, como diz em Jeremias 29:11. Ele diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para você.
planos de bem e não de mal, para te trazer esperança e um futuro. Vocês estão entendendo, irmão? Você quer ter acesso a essa promessa de tudo de bom de Deus na sua vida, da proteção dele sobre a sua vida? Ou você quer continuar vivendo essa sua vida que você não tem respaldo nenhum, que você não sabe para quem recorrer, sem reconhecer o que Deus já fez para você? Porque Ele já te livrou de um monte de coisa que você não faz nem ideia. Mesmo sem você ter feito essa entrega ainda. E por quê? Porque é da natureza dele, Deus é bom. Mas, deixa eu te dar uma notícia. Deus é bom, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Da justiça de Deus, absolutamente ninguém escapa. Amém, irmãos? Nós vamos tomar essa decisão hoje. Mas presta atenção do seu posicionamento diante de Deus. Porque isso é muito sério. E isso tem um impacto muito forte, espiritualmente falando. Se você não estiver preparado para tomar esse passo, não se manifesta. Isso tem que ser de coração, de forma genuína. Sem volta. É uma posição diante de Deus. Isso é muito sério. Vocês estão preparados para isso hoje? Cadê os meus violeiros aqui? O Jonathan vai entoar um louvor. Eu queria pedir para os irmãos de segunda vir aqui orar pelo pessoal que vier. Amém, irmãos? Amém. Assim seja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por esse momento, por essas palavras, meu Pai, essas palavras que são vivas. Tu quer estar. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim,
quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Tu és o meu amado, somente a ti, Jesus. Eu vejo a pequena nuvem. Nem eu vejo a pequena nuvem. A hora que ele fala.